Vai mandar no grupo. Pra que você quer? Pra que você quer? Já tá valendo? Tá. No sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar invocando a presença do Espírito Santo, que ele possa estar aqui no meio de nós, participar conosco, nos instruir, abrir o nosso coração, nós possamos também estar abertos a ouvir o novo aprendizado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Uma boa noite a todos. Quem está no fundo consegue ouvir bem? Não, só o pessoal do fundo, da frente tudo bem. Esse tom, melhor, esse volume, tá melhor? Tá. Só para eu ir dosando, porque minha voz no final, ela acaba. Vou chegar mais para frente. Até para ouvir as perguntas mais altas. Eu queria começar me apresentando, né? Meu nome é Eduardo, eu faço parte aqui da paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida desde 2001, né? Eu não comecei a frequentar, eu sou consagrado Nossa Senhora desde 2021, essa é a minha quarta formação, né? Terceira renovação, e eu vim aqui hoje um pouquinho para falar para vocês sobre o que eu entendi, o que eu aprendi, compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho do capítulo 3, né, trocar essa experiência, porque a cada ano, né, esse é o quarto ano que eu leio o tratado, e a cada ano eu aprendo uma coisa nova, uma coisa diferente, né, e eu queria saber um pouco de vocês, quem está se consagrando pela primeira vez, quem está se consagrando esse ano? Tá, não, é só para renovando é bem menos, né? A maioria do pessoal aqui é primeira vez, né? E o que vocês estão achando do tratado? O que vocês estão achando do livro? Difícil? Só?
O tratado, eu tinha a expectativa, quando eu comecei a ler, que eu abriria um manual. O que é o tratado da verdadeira consagração? É você fazer isso, ser assim, ser assado, ser assim, ser assim, assim, assim. Quem já percebeu ou já notou que a gente está terminando o capítulo 3, para quem conseguiu terminar de ler, terminou o capítulo 3 e teve a sensação de que ainda não começou a entrar no tratado? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que no final do capítulo 3 ele fala assim, esta consagração que vou vos apresentar. Ele ainda nem começou a falar o que é o tratado. Então, o capítulo 1, ele fala por que a gente tem que se consagrar a Nossa Senhora. Independente de qual forma a gente vai se consagrar. No capítulo 2, ele fala de algumas verdades que fundamentam por que a gente tem que falar de Nossa Senhora. Por que a gente tem que se consagrar a Nossa Senhora. Então, ele ainda não começou a falar do tratado. E isso, em mim, gerou uma frustração muito grande, porque a minha expectativa era muito alta de encontrar um manual. Isso foi desbloqueando ao longo do tempo. E hoje eu já entendo que esse tratado, ele não é um manual, um livrinho de regrinhas que a gente vai fazer, faça isso, seja assim, seja assado, ganhe isso ou ganhe aquilo. Receita, né? Não é uma receita. Embora, vocês vão ver que no final do capítulo 4, no capítulo 3, 4, 5, você vai ver que até é. Mas ele não está numa forma, numa linguagem que a gente está acostumado ou esperando ouvir ou ler. E aí dificulta, para mim, bastante o entendimento. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu começo a ler e eu me desinteresso muito fácil. A leitura, para mim, é muito difícil. Né? A minha forma de aprendizagem não é na leitura. Então, quando eu tenho que me forçar a ler, a entender, é muito desestimulante. Só que o que acontece? Já começando, né, iniciando a falar um pouquinho do tratado. São Luís fala no capítulo 3 que o inimigo, o demônio, ele vai tentar fazer com que a gente se desestimule. Porque ele não pode simplesmente invadir e falar, não, você não vai fazer. E bloquear. Mas o que ele pode fazer? Ele pode desestimular. Ele pode fazer ficar desinteressante. Ele pode fazer ficar... ele pode fazer com que as pessoas não se sintam ou não se façam a maneira correta que São Luís propõe. Que é onde ele fala das falsas devoções. Por que ele fala que é falso? Porque não condiz com a realidade do consagrado. E por que ele insiste em tanto? Por que é tão difícil quando a gente vai ler o tratado? Por que é tão difícil quando a gente vai se consagrar? Por que é tão difícil quando a gente vai fazer qualquer coisa de Nossa Senhora? Porque ele tem uma inimizade muito grande com Nossa Senhora. E o que é mais perfeito, o que é mais belo, o que é mais raro, geralmente é o que as pessoas, o que normalmente se falsifica. Por exemplo, se você tem a oportunidade de falsificar uma nota de dinheiro, você vai fazer de qual valor? Você vai fazer de R$2. Porque o valor é muito pequeno. Então, São Luís, ele mostra aqui no início que assim, o inimigo vai forçar tanto essa chamada falsa devoção. Por quê? Porque o valor da devoção é muito grande comparado ao ouro e à prata, né? E comparando aos metais nobres, né? Ninguém falsifica, por exemplo, nada de níquel, cromo, latão, né? Por quê? Porque não tem valor. E a verdadeira devoção à Nossa Senhora, que é a devoção a Jesus por meio da Virgem Maria, é a devoção mais perfeita, é a mais curta, que nos leva a Jesus de maneira mais plena. Então é óbvio que o inimigo vai fazer de tudo para transformar, para falsificar. E aí quando a gente fala em falsificar, aqui também eu tive um problema. Porque ele fala a falsa devoção, mas ele fala de falsos devotos.
ele não fala da devoção em si. Ele fala da atitude das pessoas. Então não existe uma falsa devoção, mas existe uma pessoa que acredita ser devota e não vive e não condiz. Não condiz com o que está acontecendo, não condiz com o que a realidade pede, não condiz com o que o tratado pede, não condiz com a vida que Maria pede. Porque o que, de maneira resumida, o que um verdadeiro consagrado tem que fazer? Imitar as virtudes de Maria. Você imitando as virtudes de Maria, você está, coincidentemente, imitando as virtudes de Jesus, porque Maria foi perfeita. Ela foi guardada por Deus em honra à salvação de Jesus. A Maria, ela é corredentora da salvação, porque ela participa do plano da salvação quando ela falou sim ao anjo e aceita Jesus. Por isso ela é corredentora da salvação. Mas Maria em si não é a salvação. Porque, lembra lá no capítulo 2, o nosso fim último de toda devoção tem que ser Jesus. Então, nós imitando as virtudes de Maria, nós estamos imitando perfeitamente as virtudes de Jesus. Então, quando São Luís fala das falsas devoções, na verdade ele está falando dos falsos devotos, das pessoas das quais se consagram verdadeiramente, mas têm atitudes que não condiz. E o primeiro deles que ele fala são os críticos. Os devotos críticos são pessoas que são plenamente cultas, pessoas que têm conhecimento aprofundado do que é a fé, do que é a tradição da igreja. Mas são pessoas que acham que eles, por si só, se bastam. É que eles são altamente inteligentes, altamente devotos, têm fé, até têm alguma devoção à Santíssima Virgem, mas muitas vezes criticam as pessoas quando vê ajoelhada na frente do altar de Nossa Senhora, por exemplo, fazendo uma oração, fazendo uma prece. Criticam as pessoas que às vezes têm um pouco menos de conhecimento, um pouco mais leiga, vamos dizer assim. Não entende por que as pessoas, às vezes, na procissão lá, tá a pessoa, deixa eu carregar um pouquinho o andor, não, deixa eu, mas eu acabei de pegar, sabe, no meio da procissão tem isso. Assim, esses devotos críticos, eles não entendem, por exemplo, por que a pessoa tem essa necessidade, por que ela quer dessa maneira, né? Então, e muitas vezes critica. Duvidam dos milagres e das histórias que são contadas sobre Nossa Senhora, sempre coloca aquele ar de dúvida, de desconfiança, tenta dividir, sabe? Duvida um pouco dos milagres da fé e muitas vezes podendo até acusar uma pessoa de idolatria. Você é tão viciado, tão focado em Nossa Senhora que você esquece Jesus. Mas quando a gente está focado em Nossa Senhora, a gente está focado indiretamente em Jesus, que é nosso fim último. Né? O segundo tipo de devoto que ele fala são os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são pessoas que não compreendem a união imprescindível do filho com a mãe. Os devotos escrupulosos são justamente essas pessoas que falam assim, não, eu não posso dar mais atenção a Nossa Senhora porque Jesus vai ficar triste, por exemplo. Jesus tem que ser o meu fim último, então só Jesus me basta. Jesus me basta, é verdade. Mas Deus quis que Jesus nos salvasse por intermédio dela. E é por intermédio dela que a gente tem que ir a Ele. Então, não faz sentido um pensamento quando a pessoa fala que eu não preciso de Nossa Senhora e não consegue conectar a pessoa de Nossa Senhora com Jesus. Entende? Eles têm medo de desonrar a Jesus honrando mais a Maria. E não entende, por exemplo, por que tem que rezar tanto terço, por que tem que participar de tantas confrarias. Afirmam que Jesus, e endossam que Jesus é o único medianeiro. Eu não preciso de uma medianeira entre os medianeiros. Né? Jesus é o nosso único medianeiro. De certa forma, isso é verdade.
Mas ali, nessa fala, quando fala assim, só Jesus basta, porque Jesus é o medianeiro e eu não preciso de outro medianeiro, ali consiste numa cilada do inimigo, ali tem uma cilada do demônio. Porque Jesus é o nosso medianeiro de redenção. Mas Maria é quem media por nós a Jesus. Jesus media a nós a Deus. Para a gente chegar a Deus, nós temos que ir a Jesus. Para nós irmos a Jesus, nós temos que ir a Maria. Nós não conseguimos fazer essa conexão direta. Né? Nós não temos uma conexão direta que não passe por Maria. Seria uma heresia dizer que Maria seja mais ou igual a Jesus. A gente nunca pode falar isso, que Maria tem o mesmo poder, Maria é igual, Maria é mais. Por isso que fala, tem uma pegadinha ali, tem uma por isso que São Luís, ele toca nesse ponto que seria uma cilada. Porque ele te contesta numa dúvida. Ou é ou não é? Né? Muitas vezes você fica nessa dúvida, mas e aí, eu devo ou não ir? Né? Obviamente nós devemos ir até Maria, com muito carinho, com muito respeito, mas nunca se esquecendo que nós vamos a ela para chegar no nosso fim último. Nós não podemos esquecer o que é o nosso fim último. Aí, dando sequência, ele fala dos devotos externos. Os devotos externos são as pessoas que elas consistem apenas nas práticas externas. Né? Então, elas ficam na parte exterior, rezam as preces, ouvem as missas dispersas, sabe? A missa está acontecendo, a pessoa está dispersa, faz a oração, daqui a pouco ela fala, peraí, onde é que eu estava? Me perdi no terço. Volta, sabe? Tá com a cabeça na lua, não reza concentrado, com devoção, com respeito, né? Entram em muitas confrarias, entram em muitas organizações, formas de vida, mas não tem constância, não tem devoção, não entende, muitas vezes não entende para que é aquilo, o que está fazendo, então acaba misturando um pouco com os devotos inconstantes, né? Mas fica naquela exterioridade, mostra muito, anda com as cadeias extremamente exageradas, colares, correntes, um monte de coisa de Nossa Senhora, mas internamente não tem aquele amor, não tem aquela devoção. Não pensa em Nossa Senhora, não leva um agrado, não faz um agrado, não faz uma oração. Né? Então, fica muito na exterioridade. E aqui São Luís fala que isso é um tipo de falsa devoção. Né? Que esse tipo de comportamento não chega até Jesus. Não vai levar a gente até Jesus. Os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são aqueles pecadores que se entregam às más paixões. Os devotos presunçosos são aqueles que falam assim, eu sou consagrado, eu não preciso mudar de vida, porque na hora da minha morte, pelo fato de eu ser consagrado, eu não vou morrer sem ter uma confissão. Né? Nossa Senhora vai interceder por mim na hora do juízo, porque eu sou um consagrado. Então eu posso viver a minha vida normalmente. Isso é muita presunção. Achar que Nossa Senhora, no dia do julgamento, por exemplo, ela vai apoiar e interceder por nós, pelo fato de ser consagrado, mas não ter vivido uma vida de santidade, não ter buscado uma santidade, e continuar vivendo os nossos mesmos pecados, os pecados aos quais Jesus pagou na cruz. Então, fazendo uma relação, nós estamos dizendo que Nossa Senhora, se ela de fato intercedesse por nós, ela estaria concordando com os nossos pecados que Jesus que Jesus pagou na cruz. Ela estaria intercedendo por nós e concordando com a nossa vida de pecado. Então não faz sentido. Não tem como a gente viver nessa presunção, achar que por ser consagrado, a gente pode
fazer o que a gente quiser. A gente pode viver como a gente quer, né? E é muito pelo contrário. Depois da devoção a Jesus, no Santíssimo Sacramento, que é a maior devoção que a gente deve ter, a devoção a Nossa Senhora, ela é equiparada tanto quanto sólida e robusta. Quando a gente abusa dessa devoção, é um pecado tão grave quanto um sacrilégio, né? Um pecado tão grave quanto comungar em pecado. Quando a gente abusa dessa devoção, olha o que São Luís fala, a gravidade do que é essa presunção. Ele compara, né, obviamente que não na mesma proporção, mas ele é tão grave quanto comungar em pecado. É um sacrilégio contra a Santíssima Eucaristia. Para ser devoto da Virgem Maria, não é preciso que seja santo, a ponto de evitar todos os pecados. Isso é importantíssimo. Porque se eu não devo ser exterior, não devo ser presunçoso, não devo ser crítico, então eu não posso ser consagrado. Só que no exterior, no presunçoso, muita gente já se identifica. Muita gente se identifica. Então, assim, às vezes a gente está lendo e fala assim, não, isso aqui não é para mim, eu não estou pronto. Mas a consagração, ela não é para os santos. A consagração é para todos nós. Por que nós vivemos? Para que nós nascemos? Para que nós existimos? Para que nós vivemos? Todos somos chamados à santidade. Todos somos chamados a ser santo. Então, se todos nós somos chamados à santidade, logo essa consagração é para nós. Mas o que de fato muda na vida dos santos consagrados que a gente conhece, São João Paulo II, por exemplo, né, o que usava esse livro como livro de cabeceira, o que muda na vida de São João Paulo II para a nossa? A busca pela santidade. E essa busca tem que ser contínua, tem que ser todo dia. É preciso que tenha uma grande vontade de evitar todo o pecado mortal. A gente precisa ser decidido. Eu tenho que evitar. Eu preciso evitar. Ah, mas eu não consegui evitar. Eu caí. A gente caiu? A gente tem que erguer a mão, pedir ajuda a Nossa Senhora, confessar, se levantar e seguir. Mudança de rumo. A partir de hoje, se isso me atrai, me leva a pecar, então eu não vou mais aqui. Eu não vejo mais isso, porque agora eu tenho um propósito. Aliás, o propósito a gente sempre teve. A gente sempre teve. Mas agora, numa vida de consagração, a nossa cobrança, a responsabilidade que a gente tem é muito maior. Por quê? Porque a gente vai se entregar totalmente a Nossa Senhora. A gente vai se entregar 100% a ela. Aí, dando sequência aqui, temos os devotos inconstantes. Tá entendendo? Temos os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam a devoção bem esporadicamente. É como se usasse da devoção, como se usasse Nossa Senhora para um supermercado. Agora tá me faltando bênção, eu vou lá Nossa Senhora. Tá me faltando graça, eu vou lá em Nossa Senhora. Eu tô precisando eu tô doente, meu filho tá doente, eu vou em Nossa Senhora. Quando tá tudo bem, quando a despensa tá cheia, aí eu esqueço. Esqueço de rezar o terço, esqueço de fazer uma oração a Nossa Senhora, esqueço de fazer algum ato de amor a ela. Entram em várias confrarias, mas não vivem conforme as regras e fidelidades. Por exemplo, escapulário. O escapulário ele tem uma rotina, tem uma função, né? Ele tem uma função e tem uma necessidade de se viver, né? Tem algumas atribuições do que fazer, mas nem todo mundo faz, nem todo mundo sabe, nem todo mundo lembra e nem todo mundo consegue.
Então, assim, muitas pessoas usam porque acha bonito, né? Usa como um amuleto, né? E o escapulário, ele é uma vestimenta, ele é uma roupa, né? Eu falei com a Alessandra, tem um artigo lá que fala sobre o escapulário, eu vou postar no grupo lá, para a gente poder ter mais conhecimento. Na minha consagração, eu me consagrei no dia de Nossa Senhora do Carmo, então eu achei interessante e fui buscar isso, porque eu também não conhecia. Devotos hipócritas. Os devotos hipócritas, eles cobrem os seus pecados e maus hábitos com o manto de Nossa Senhora para se passar por aquilo que não é. Devoto hipócrita é aquela pessoa que, para exemplificar, na igreja é um santo. Em casa, amém. Na igreja, a pessoa é uma santa. Ajuda na acolhida, recepciona. Ô, minha irmã, como você tá? Tudo bem? Estou falando do pessoal da acolhida, gente, pelo amor de Deus, eu estou dando um exemplo. Tá? E aí, quando chega em casa, é carrancudo, não fala com ninguém, fica de bico, não arruma a casa, chega na igreja mais cedo, passa pano no banco, varre a igreja, chega em casa, a louça tá desse tamanho. É esse tipo de comparação que São Luís fala quando ele fala dos devotos hipócritas. O pessoal da acolhida é todo mundo 100%, pelo amor de Deus. Até porque eu não tenho embasamento para falar de ninguém da acolhida. Então, devotos interesseiros. Os devotos interesseiros, eles recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algo, né? Para evitar algum perigo. É um pouco dos devotos inconstantes. É um pouco dos devotos inconstantes. Mas os inconstantes, às vezes, ele faz isso sem maldade. Sem percepção, sabe? Ele vai e pede quando ele está no fundo do poço, aí ele vai lá e pede para Nossa Senhora, mas aí quando ele está bem, ele esquece. Os interesseiros, não. Os interesseiros, ele faz isso com maldade, com malícia, com intenção. Essa é a diferença do interesseiro para o inconstante. Então, dada aqui os 7 diferentes tipos de devotos, falsos devotos, ou atitudes que não condizem, que eu acho que soa um melhor entendimento, né? Atitudes que não condizem ao consagrado, aí São Luís vai falar do que é a verdadeira devoção, de qual é a atitude do verdadeiro devoto, como que ele deve se portar. E a primeira de todas, que ele fala, que para mim é a mais importante, é que não que as outras não sejam, é que a devoção ela tem que ser interior. Ela tem que partir de dentro. Independente se eu uso cadeia, se eu uso camiseta de Nossa Senhora, o amor ele tem que nascer no coração. Ele não pode ser obrigação. Né? Ele tem que ser natural, espontâneo. É assim como a gente tem, por exemplo, um amor por um filho, por uma mãe, por um pai. Né? A gente não ama a nossa mãe porque eu uso uma camiseta, uma foto dela todo dia. Eu amo a minha mãe porque ela é minha mãe. Nasceu de mim, isso é interior. Então ela tem que partir do coração e do espírito. A segunda, eu tenho que me dirigir a ela com amor, com respeito, com confiança, porque por muitas vezes as nossas intenções, por melhores que elas sejam, elas não são as melhores. Só Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele vai direcionar a nós aquilo que é melhor para nós. Então, muitas vezes a gente não entende os planos de Deus, a gente não entende por que as coisas estão acontecendo com a gente. E é nessa hora que a gente tem que entregar nessa confiança.
Ó, minha mãe, eu não estou entendendo nada, eu não sei o porquê que está acontecendo tudo isso comigo. Mas eu confio na sua intercessão, eu confio que o que a senhora está liberando na minha vida é o melhor para a minha vida. E eu não me preocupo. E tirar de verdade esse peso. Porque por pior que seja a situação que a gente está passando, com certeza a Nossa Senhora vai estar do nosso lado. Porque a pior situação que Jesus passou, onde Nossa Senhora estava? Do ladinho aqui, ó. Ela nunca abandona um filho que se entrega verdadeiramente. E ela nunca vai abandonar a gente. Essa é uma certeza que a gente tem que ter. Por isso chegar a ela com ternura, porque a gente sabe que ela vai interceder. Não tendo chegado a hora, ela intercedeu. Jesus fez um milagre. É ou não é? Bodas de Caná. Não tinha chegado a hora. Jesus fala para ela, minha hora não chegou. Ah, tudo bem, mas eu sei que você vai quebrar um galho. Então, essa confiança nós devemos ter. A verdadeira devoção, ela é santa. E aí, por que ela é santa? Porque ela leva a alma a evitar o pecado. Ela leva a pessoa a fugir da situação de pecado. Por quê? Porque a gente não quer cair na presunção. A gente não quer ser um falso devoto. A gente sabe que a gente tem que mudar de vida. E a gente vai procurar mudar de vida. O que hoje é a minha pior característica? Sei lá, vício num jogo. Eu preciso, agora eu tenho uma atitude, eu preciso parar de jogar. É fácil? Não é. Mas o que São Luís fala se a gente cair? Levanta a mão, dá a mão para a mãe e começa de novo. E começa de novo, e começa de novo. Ah, o meu problema é com bebida. Eu vou parar de beber. Meu problema é o cigarro. Vou parar de fumar. Isso é cada um. Meu problema é celular. Fico o tempo todo no celular, não dou atenção na minha casa, para os meus filhos, faço as coisas de qualquer jeito. Eu preciso mudar. Preciso ter uma mudança de rota. E por isso essa devoção torna as pessoas mais santas, porque ela imita as virtudes de Maria. A pessoa, quando ela busca a Nossa Senhora, ela busca as virtudes de Maria. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai falar no livro dele As Virtudes de Nossa Senhora, que Maria é fonte e modelo de toda a santidade, de todas as virtudes. Maria é fonte e modelo de todas as virtudes. São Tomás de Aquino fala que, enquanto alguns santos são exemplos de virtudes específicas, humildade, castidade, por exemplo, Maria é o exemplo de todas as virtudes. Entende? Maria é como se fosse um compilado de todos os santos, de todas as virtudes. Então, quando a alma busca a santidade, busca o auxílio de Nossa Senhora, ela busca imitar todas as virtudes. E aí, quais são as virtudes que ele fala no livro lá? Alguém lembra aí? Anotou? Humildade, oração, obediência, fé, mortificação, pureza, castidade, paciência, doçura, sabedoria. Aqui a gente já tem um roteiro para se autoavaliar. Se aqui São Luís fala que essas são as virtudes de Nossa Senhora, que ela é exemplo, preciso melhorar minha humildade? Preciso melhorar minha oração? Preciso melhorar minha obediência, fé, mortificação, pureza, caridade. Gente, é caridade, não é castidade não, desculpa. Caridade, paciência, doçura, sabedoria. Aqui é a nossa autoavaliação.
essa página do tratado, essa parte onde São Luís fala das virtudes de Nossa Senhora, ela tem que estar sempre aqui, ó, na nossa mente, na nossa vista. A gente tem que estar sempre voltando, fazendo essa autoavaliação. Pô, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar a minha oração, eu preciso melhorar a minha caridade. Sou uma pessoa mesquinha, sou uma pessoa egoísta, não ajudo. E aí é muito de cada um. Mas esse é o motivo pelo qual São Luís fala que a devoção torna a pessoa santa. E essa devoção, ela é uma devoção constante. Porque ela ajuda a perseverar nas práticas da devoção. Cada vez que a gente faz essa avaliação, ela vai ajudando a gente a perseverar em todas as outras. Por exemplo, se opor ao mundo, se opor aos desejos da carne, se opor ao demônio e às suas tentações. Essa é uma devoção que ela não é volúvel. Ela é uma devoção muito mais interna, assim, que assim, ela não quer dizer que a gente não vai cair, porque a gente vai. Nós somos fracos. Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa, a carne é fraca. Mas a gente tem que ter a certeza de que Nossa Senhora está sempre do nosso lado, esperando só a gente ter a atitude. Ela não vai pegar na nossa mão. A gente vai pegar na mão dela. Não, chega, agora eu quero ir. Vamos comigo. E ela vai. E é uma devoção totalmente desinteressada. Por quê? Porque ela não busca a nós mesmos. Ela faz com que a gente procure abandonar os nossos vícios, abandonar os nossos desejos, abandonar a nossa concupiscência. Então, assim, ela é completamente desinteressada. Vamos dizer assim, pensando humanamente, qual a vantagem que eu vou ter fazendo essa devoção? Eu vou me desprender de tudo que eu tenho, eu vou abandonar tudo que eu tenho, eu vou largar tudo que eu tenho, eu vou viver como escravo, vou servir a todo momento. Então, assim, não há motivos terrenos para se interessar por isso. E aí, quando a gente se consagra e a gente se entrega verdadeiramente de alma, e aí onde ele fala que ela é desinteressada, é onde a gente começa a se santificar. Percebe como está uma coisa muito relacionada com a outra? Quanto mais eu me desprendo daquilo que me prende nesse mundo, mais eu me prendo naquilo que me santifica. O Catecismo da Igreja Católica, aí agora partindo um pouco para as práticas, que é o artigo 2º, o Catecismo da Igreja Católica fala que, pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a vida pura de todo pecado. Está no parágrafo 493 do Catecismo da Igreja Católica. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado. E se essa devoção nos faz imitar as virtudes de Maria, 493 do Catecismo. Pela graça de Deus, vou repetir, se alguém quiser escrever. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a vida pura de todo o pecado. Então, se essa devoção nos faz nos aproximar e imitar todas as virtudes de Maria, quando a gente vive essa devoção na perfeição, quando a gente vive ela plenamente, a gente vive uma vida plena como a vida de Nossa Senhora. Vocês entendem? Olha a comparação que o Catecismo faz, que São Luís faz, na verdade, baseado no que o Catecismo nos ensina. Então, para vivermos bem, quais são as práticas que nós devemos ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que um consagrado deve de fato fazer no seu dia a dia? Primeira coisa que ele fala aqui, honrá-la como digna mãe de Deus, com um culto de hiperdulia.
Alguém não sabe o que é um culto de hiperdulia? Faz nem ideia? Boa. Alguém não sabe o que é idolatria? Não sabe o que é idolatria. Não faz ideia o que é idolatria? Tem alguém que não sabe? Latria é o culto que é dado somente a Deus. Latria é o culto de Deus, que se dá a Deus. É o culto de adoração que se dá a Deus pelo que Ele é. Esse é o culto de latria. Só devemos dar adoração, só devemos adorar a Deus. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que é Deus. Qualquer culto de adoração que eu faça diferente do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um culto de idolatria. É um culto contrário. Certo? Os santos que nós veneramos e prestamos culto é chamado culto de dulia. O que é o culto de dulia? É estimar uma honra aos santos como pelas virtudes e pela vida que ele teve. Né? Quando a gente, por exemplo, eu sou devoto de, sei lá, São Francisco de Assis. Por que você é devoto de São Francisco de Assis? Porque a vida que São Francisco de Assis levou e chegou até Jesus me remete a uma vida interessante e eu quero viver essa vida. Eu sou devoto a São José de Anchieta. Por que você é devoto a São José de Anchieta? Porque tem toda a vida de santidade, o padre que chegou, catequizou os índios e tal, e achei muito legal, e isso nos aproxima dessa santidade, então, desses santos. Então, esse é o culto de veneração que nós damos aos santos, chamado de dulia. Nossa Senhora, ela está acima de todos os santos. Né? Se Santo Afonso Maria de Ligório fala que ela é a virtude das virtudes, ela está num lugar completamente acima de todos os santos. Ela é a rainha de todos os santos. Então, a Nossa Senhora, nós prestamos um culto de dulia, só que é um culto mais refinado, mais diferenciado. É um culto próprio para Nossa Senhora. Por quê? Porque a gente estima e honra sobre todos os santos como a obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo. Nossa Senhora é a obra-prima da graça. Né? Porque o santo, os anjos não falavam com os homens. Os anjos só falavam e só falam com aqueles que são acima deles. E a Nossa Senhora, quem que veio até ela? São Gabriel, se rebaixou até Nossa Senhora. Se rebaixou no sentido de conversar com ela, veio e conversou com ela. Por quê? Porque Nossa Senhora é acima dos anjos. Ela está acima de todos os santos. Então nós prestamos um culto de hiperdulia a Nossa Senhora. Então prestar esse culto de veneração, de estimar, de honrar a Nossa Senhora pela obra-prima da graça que ela tem, que ela é depois de Jesus Cristo. Esse é o culto de hiperdulia. Ok? Meditar as suas virtudes, os seus privilégios e suas ações. Contemplar as suas grandezas. Fazer atos de amor e reconhecimento. Por exemplo, eu tenho um altarzinho lá de Nossa Senhora. Acender uma vela para Nossa Senhora, colocar uma florzinha, fazer um agrado. Atos de amor, coisa simples. Honrar Nossa Senhora pela magnitude, pela grandeza que ela é perante Jesus, né? Por ser a mãe de Deus, né? Invocá-la com todo o coração. Quando for falar de Nossa Senhora, falar com propriedade, com coração, com vontade, com intenção. Não usar, por exemplo, o Ave Maria como cala-boca. Já viram isso? Às vezes está assim, o povo tudo conversando, Ave Maria, chega a ligar para o pessoal. Isso é uma desonra muito grande. Imagina você, uma oração, você chamar Nossa Senhora, né,
chamar a atenção das pessoas com uma oração tão bonita. Se for rezar a Ave Maria, vai rezar com bastante amor, com devoção, com atenção, não com cala-boca, né? Oferecer-se e se unir a ela. Fazer suas ações com o fim de lhe agradar. Começar, continuar e terminar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela. Para quê? Para que a gente possa fazer todas as nossas ações com Cristo, por Cristo, em Cristo e para Cristo. E aí, São Luís fala que, dentre essas práticas, algumas práticas exteriores são válidas. Né? O que a gente não pode é ficar só nas exteriores. E o que é válido, por exemplo, de prática exterior? Entrar nas suas confrarias, ingressar nas ordens religiosas, instituídas em sua honra, publicar louvores, dar esmola ou fazer mortificação do corpo ou do espírito em sua honra, trazer consigo insígnias como o Santo Rosário, o Santo Terço, o escapulário, a cadeiazinha, rezar com modéstia, atenção e devoção o Santo Rosário, ou ao menos um terço, a coroinha de Nossa Senhora, o ofício da Santíssima Virgem, o saltério da Santíssima Virgem, os 14 Pai Nosso, 14 Ave Maria. Tudo isso em honra os 14 Pai Nosso, 14 Ave Maria, em honra das suas 14 alegrias. Proferir o cântico do Magnífica, que é um cântico lindíssimo, lindíssimo, Magnífica. Na sua essência, se você pegar, né, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Deus olhou para a sua pobre serva, isso, exatamente. Então, assim, ela reconhece, cheia do Espírito Santo, que ela é tão pequena, mas ao mesmo tempo Deus a transformou em tão grande, né, quando ela está ali presente na casa de Santa Isabel. Aí é que ele fala, cantar cânticos espirituais em sua honra, fazer um certo número de genuflexão, dizendo de manhã, por exemplo, Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel. Está sempre proferindo essas palavras junto com ela. E no fim do dia, Ave Maria, Mãe da Misericórdia, pedindo para ela interceder a Jesus pelos nossos pecados diários. Então a gente, assim, à noite, antes de deitar, Ave Maria, Mãe da Misericórdia, Ave Maria, Mãe da Misericórdia, e lembrar que ela é a Mãe da Misericórdia, e que ela vai interceder pela misericórdia, porque nós não nos bastamos. Zelar pelas suas confrarias, ornar os seus altares, coroar e enfeitar as suas imagens, mandar fazer imagens, levar e fazer imagens na procissão, mandar fazer ou colocar imagens nas igrejas, nas casas, nas entradas da cidade, né, e espalhar a devoção, consagrar-se de maneira especial e solene, que é o que a gente vai fazer. Então, assim, existem muitas outras práticas. Aqui ele está dando exemplos, né? E, assim, o Espírito Santo vai instruir, ele vai fomentar no nosso coração. Porque o São Luís fala no capítulo 1 que o Espírito Santo, ele não provê tantas graças por não encontrar Nossa Senhora no coração dos fiéis. Então, quanto mais perto de Maria, mais o Espírito Santo vai prover graça sobre nossa vida. E mais ele vai nos provocar, mais ele vai nos incentivar, nos instruir. E aí, de repente, a gente está fazendo algumas outras práticas que já não estão aqui nesse livro, não estão nesse tratado, mas são instruídas pelo Espírito Santo, porque é aquilo que Deus quer, e a gente vai começar a sempre Maria, 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 o Espírito Santo agindo na nossa vida, e a gente fazendo a vontade de Deus, e a coisa começa a fluir de uma maneira que você fala, nossa, aonde a minha vida mudou que eu não vi? E muda, gente. E muda. Quanto mais a gente se entrega a Nossa Senhora, mais a gente se entrega a Jesus e mais Jesus faz a nossa vida. Porque o que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e serei com ele. Se abrir. Se a gente se abrir. Se a gente se abrir a Nossa Senhora, a gente vai se abrir a Jesus. Então aqui ele fala que essas e outras práticas santificantes devem ser feitas desde que sejam feitas com a intenção de agradar a Deus e se unir a Jesus Cristo e edificar
edificar o próximo. Vou ler de novo, que até eu me perdi. Peraí. Posso até ver aqui. Já está um pouquinho antes da prática, do segundo parágrafo da prática perfeita. 117. Tá, obrigado. Então ele fala que essas práticas são santificantes, mas devem ser feitas desde que ela tenha uma reta intenção de agradar a Deus, se unir a Jesus Cristo e edificar ao próximo. Então, assim, primeira coisa eu tenho que fazer para agradar a Deus. Se não for para agradar a Deus, eu estou caindo em algum lugar dos falsos devotos. Em alguma das sete falsas devoções que São Luís fala lá atrás, se a minha devoção, se a minha intenção não é agradar a Deus, já está errado daí. E ela tem que ser o quê? Se unir a Jesus Cristo e principalmente edificar o próximo. Como que a gente edifica o próximo sendo um consagrado? Buscando viver as virtudes. Pô, esse cara é diferente, cara. Esse cara é diferente. Já tá todo mundo falando mal aqui do o fulano que fez uma coisa errada no trabalho, mas ele aqui, ó, ele fica na dele, ele fica de canto, ele sai fora. Pô, esse cara é diferente. Esse cara faz a diferença. E aí você vai começar a incomodar. Você incomoda aquele dia, você incomoda no segundo, você incomoda no terceiro, daqui a pouco o irmão tá vindo na missa, daqui a pouco... E aí começa. Você tá, com as suas atitudes, você tá edificando o próximo. Edificar o próximo também é no exemplo, não é simplesmente estar aqui na frente, por exemplo, explicando o tratado, que também é uma forma de edificação. Mas nós somos chamados à santidade todo dia, e nós somos chamados a edificar, edificar o próximo todos os dias. Porque a nossa santidade tem que ser diária. A busca pela santidade tem que ser diária. Então a nossa devoção ela deve ser feita com atenção, sem distração voluntária. Eu sou um tipo de pessoa que eu me disperso extremamente fácil. Se eu estou andando na rua, por exemplo, eu estou vendo tudo, menos o que eu estou fazendo. Eu tenho um problema seríssimo com isso. Né? E talvez eu até a minha dificuldade no aprendizado com a leitura se dê por conta disso. Né? Não é nem o TDAH nem nada, já, né? Eu tenho um laudo lá que fala que não é, mas tudo bem. Mas assim, eu me disperso fácil. Então, assim, às vezes eu tô assistindo alguma coisa, um filme, uma palestra, alguma coisa. Se eu perdi o interesse, assim, se não é uma coisa que me cativa muito, eu vou perder muito, muito, muito rápido. Então, assim, a gente se predispor a fazer tudo sem distração. Mas assim, a distração voluntária. Porque se distrair, vai acontecer. Né? De repente, na missa, na homilia, nossa, teve um dia que eu falei pra minha esposa, nossa, mas já tá aqui, nem cantou o santo. Ela falou, não, cantou sim, você bateu até palma. Eu falei, não é possível. Assim, disperso. Mas assim, eu fui me confessar uma vez com o padre, eu perguntei pra ele, eu falei, padre, se eu tô na missa e eu tô mexendo no celular, eu não vou comungar. Tá errado. Tá, beleza. Mas e se eu tô na missa, daqui a pouco eu tô pensando lá fora, o padre tá na homilia, eu tô pensando na criança, eu tô pensando na mãe, eu tô pensando... E aí, quando eu vejo, eu perdi, mas aí eu... Se não é voluntário, você volta, reconecta e presta atenção. Mas não é voluntário. O problema é a distração voluntária. Então a gente tem que ter essa decisão, firme decisão de, aí eu vou rezar o terço, então eu vou desligar o celular, ou pelo menos deixar ele longe do alcance da minha mão. Eu vou fazer o rosário do Frei Gilson, eu vou fazer de pé. E se eu sentar, eu vou dormir. Você entende? É esse tipo de situação. Fazer com devoção e com modéstia, né? Fazer com devoção, se entregar verdadeiramente e, assim, eu não preciso mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo. Isso tem que ser meu, tem que ser interior, lembra? Eu não preciso ser exterior. Por isso eu tenho que ser com modéstia.
Jesus e Maria têm que saber da minha intenção. Jesus e Maria têm que saber da minha devoção, da minha vocação. É só para eles. Eu tenho que agradar a Deus. Então ele fala aqui, já quase finalizando, que a prática perfeita, dentre muitas práticas de devoção, essa é a que mais exige da alma. Existem muitas práticas, existem muitas devoções à Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, né? Mas dentre todas as devoções que existem, essa é a mais perfeita de todas. Por quê? Porque ela é a que mais exige sacrifícios da alma. Que despoja completamente do seu amor próprio, das suas vontades, de que conserva fielmente o devoto na graça. Essa é a que mais explora esse tipo de postura do fiel. O essencial que essa devoção nos traz, que consiste em ser interior, ela deve formar por vários motivos. Por quê? Porque muitas pessoas não vão compreender isso. Muitas pessoas não vão entender que a devoção ela tem que ser para mim. E assim, ele fala que mesmo muitas pessoas algumas pessoas entendendo, né, ele fala aqui no nível de degraus para explicar o que ele quer dizer. Muitas pessoas não vão nem chegar no pé da escada. Mas algumas pessoas que entenderem que essa devoção é interior, elas vão subir no primeiro degrau. Elas vão subir no primeiro degrau, que elas vão se consagrar, elas vão entender, elas vão se entregar, mas elas vão cair, elas vão ser inconstantes, elas vão ser presunçosas, elas vão ser hipócritas. Elas vão subir o primeiro degrau, mas quantas vão subir no segundo? E quem que vai chegar até o terceiro? Quem que vai chegar verdadeiramente até Deus? Né? Então, muitas poucas pessoas, muitas poucas almas vão conseguir chegar, devido à tamanha dificuldade que é. São Bernardo de Claraval, ele compôs uma oração, que até São Luís usava muito, ela chama Lembrai-vos. E é uma oração que eu não conhecia, fui buscar ela para fazer essa formação, acabei tendo contato com ela e fui atrás dessa oração, eu não sei se alguém conhece, e aí eu trouxe ela aqui pra gente, porque que eu achei ela muito, muito bonita. Porque tem uma parte que ele fala assim que não existe uma alma que busque a Maria, que busque a Nossa Senhora e ela não socorra. Então São Bernardo de Claraval ele fala assim: ó Piíssima Virgem Maria, que se nunca ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorando a vossa assistência, clamando o vosso socorro, foi por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós e me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humano, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Então, São Bernardo de Claraval, ele afirma nessa oração que nunca houve uma alma que, quando chegasse a Nossa Senhora e suplicasse, que ela fosse desamparada, que ela ficasse ao relento. Então, para finalizar o capítulo 3, ele é um capítulo bem curtinho, nós possamos verdadeiramente nos entregar sem medo, né? O livro, o tratado, ele pode assustar no começo, ele pode ser difícil de compreender, ele pode, muitas vezes, a gente pode sentir que não é para nós, que nós não somos
estamos prontos para isso, mas eu queria finalizar, né, pelo menos essa parte explicativa, com essa oração, com essa certeza que Nossa Senhora nunca vai desamparar aquele que a tratar como mãe e a pedir, com devoção, com ternura e com amor. Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode falar. Deixa eu vir pertinho aqui pro pessoal de casa ouvir. Pulando lá atrás, você falou que não pode falar, acontece alguma coisa aqui, né, a gente tá falando, não sei o que, perdeu alguma coisa, aí vem alguma pessoa, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, não pode falar isso mesmo? Não tem? Porque aí depois quando a gente faz esse ato assim, a gente encontra coisa assim, parece que a coisa caminha certo, aí não pode fazer, não pode ter esse tipo de... Não, eu entendi sua pergunta, o que eu quis dizer é o seguinte, a gente pode fazer, mas a gente... O que eu aconselho? Por exemplo, estamos num grupo aqui e vamos começar um momento. O que eu aconselho? Pessoal, é o seguinte, quando a situação fugir do controle, nós vamos fazer um combinado. Sei lá, quando eu falar 1, 2, 3, Jesus, todo mundo vai ficar em silêncio. Por exemplo, é um combinado, é um cala-boca, mas não é um Ave Maria. Porque assim, quando a gente reza uma Ave Maria, a gente está levando como se fosse entregando uma rosa a Nossa Senhora. A gente está levando a ela uma oração belíssima, que é o quê? É a composição da Ave Maria. É a saudação do anjo e a inspiração de Isabel pelo Espírito Santo. Né? A primeira parte da Ave Maria. Então, assim, olha a riqueza espiritual que contém para a gente usar, por exemplo. Não é que, assim, a gente não pode usar, mas, particularmente falando, a gente tem outras maneiras, por exemplo, de controlar um grupo, né? De controlar uma situação. Né? E aí, a gente pode falar, pessoal, quando eu falar 1, 2, 3, a gente faz um silêncio e a gente reza uma Ave Maria. Por exemplo, a gente pode, e a gente deve. Por exemplo, a gente pode combinar várias maneiras de controle. Por exemplo, pessoal, quando eu falo 1, 2, 3, Jesus, todo mundo faz silêncio e a gente vai rezar uma Ave Maria. E aí, só que o rezar a Ave Maria, ela vai ser mais consciente. As pessoas já sabem, porque às vezes a pessoa está conversando e ela vai perceber quando ela já está Santa Maria, Mãe de Deus. E muitas vezes ela não vai nem rezar. Entende? Então, assim, a gente pode usar a Ave Maria? É lógico que a gente pode. Mas com ternura, com amor, né? Não simplesmente como um cala-boca, vamos dizer assim. Com propósito. Com propósito. Com propósito. Exatamente. Deixa aí, irmã, peraí. Você já fez uma introdução sobre isso, mas assim, a gente deve adorar só a Jesus. Pode ou não pode se ajoelhar na frente de uma imagem de Nossa Senhora? Boa pergunta. Acho que o pessoal ouviu mais aqui. Mas eu vou repetir. Quando eu falei de idolatria, eu falei que a gente deve adorar somente a Deus. Certo? Aí a irmã perguntou assim, eu posso ou eu não posso me ajoelhar na frente da imagem de Nossa Senhora? Quem acha que pode? Melhor, quem acha que não pode? Pode. Pode. Por quê? O que é aquela imagem de Nossa Senhora pra gente agora, olhando ali? O que ela é pra gente agora? O que ela é? Ela representa Nossa Senhora, mas ela é Nossa Senhora? Aquela imagem lá é Nossa Senhora? Ela é uma imagem, ela representa a Nossa Senhora. Ela representa a Mãe de Jesus, ela nos remete à Mãe de Jesus. Eu me ajoelhar na frente da imagem, eu estou prestando um culto de adoração a ela? É isso que a gente tem que entender. Eu estou prestando um culto de adoração?
Mas não adoração. Adoração, é isso aí. Adoração não. Adoração a gente só dá a Deus pela sua divindade, pelo que Deus é na nossa vida, pelo que o Deus é. E aí a gente deve adoração a Ele. A Nossa Senhora, a gente presta um culto de hiperdulia, que é uma veneração, assim, é um amor que não cabe no peito, vamos dizer assim. Esse é um culto de hiperdulia, é aquele amor que não cabe no peito, aquele negócio que você fica eufórico, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. É um culto de hiperdulia. Você queria falar alguma coisa? Tá. A adoração é você reconhecer como Criador. Então, a veneração é você poder. Você explicou melhor que eu, cara. Que lindo. Oh, meu Deus. Eu disse que o catecismo diz que a adoração é você reconhecer ser, no caso Deus, como Criador e Senhor de todo. E a veneração é mais você reconhecer como tendo um exemplo de adorar a Deus. Porque os santos, eles foram, como disse, tiveram grandes virtudes. E a veneração é a gente reconhecer essas virtudes e tentar reproduzir. Diferente de uma adoração que você reconheceu. Mostrar que é possível. Eu ia falar, já mais ou menos ele já falou. Isso aí. Quando eu me ajoelho na imagem de Nossa Senhora, eu estou fazendo não uma adoração, mas estou pedindo gratidão por ela ter colocado Jesus em nossas vidas. É isso aí. O adorar é reconhecer que nós somos miseráveis e que Deus é misericórdia. O adorar é ter a plena consciência de que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus a gente nem respira, a gente não levanta da cama, a gente não existe. Isso é adorar, é esse reconhecimento, reconhecer isso diante de Deus. Seja na presença física da Santa Eucaristia ou seja numa oração interna diante do sacrário. É esse reconhecimento. O culto de veneração é justamente agradecer, por exemplo, um santo ou venerar um santo pelo seu exemplo de vida e tentar copiar e fazer igual. Essa é a grande diferença. Agora, ajoelhar na frente da imagem não faz disso uma adoração. Porque eu ajoelhado na frente da imagem de Nossa Senhora, agradecendo por todas as virtudes que ela teve, pelo sim que ela deu a Deus, pelo exemplo de vida, pelo primeiro exemplo de escravidão, porque ela abriu mão da vida dela para viver o plano de Deus. Esse é o culto de idolia, de perdulia. Da mesma forma. Os santos, eles são exemplos por virtudes específicas. Por exemplo, os santos eles têm virtudes específicas. Então, assim, um santo tem uma virtude, por exemplo, de humildade. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Qual que era a maior virtude da Madre Teresa de Calcutá? Caridade. Essa virtude de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, tinha em São Francisco de Assis? Da mesma maneira? Você entende? É mais específica de um santo do que de outro. Então, Nossa Senhora, ela tinha todas as virtudes. Ela é o exemplo de todas as virtudes. Ela é o encontro de todas as virtudes. Então, assim, qual que é a diferença, assim, a grosso modo, de um santo e de Nossa Senhora? Que um santo só tem um, Nossa Senhora tem todos.
Então, a nossa veneração para um santo é por conta de uma virtude específica e para Nossa Senhora é por todas. Claro. Porque eu posso muito bem estar de pé, eu posso muito bem estar de pé, eu posso muito bem estar longe da imagem de Nossa Senhora e posso estar prestando de maneira errada um culto de adoração a Nossa Senhora. Posso, assim, errar de maneira errada, né? Mas o que eu quero dizer, eu não preciso necessariamente estar ajoelhado e eu não preciso necessariamente estar na frente da imagem para fazer a coisa errada. Entendeu? O culto, ele é interior, ele é interno. Ele está aqui dentro. Sim, exatamente. Se eu não estou ouvindo de lá, imagina o microfone. Dá para você adorar alguém sem querer. E adorar é justamente você reconhecer o Criador, o Senhor. Então, você, e além de se ajoelhar, você ajoelha para pedir uma pessoa em casamento, pedir uma pessoa em namoro. Depende muito da sua intenção, o que é a adoração. Você não vai estar adorando, você está pedindo uma pessoa em casamento, você vai lá, ajoelha, você não está adorando aquela pessoa. É só uma atitude de submissão, talvez? Sim. Sim. Mais alguém? O que ele falou? Vou repetir o contexto, porque também o que ele falou você vai me perder. A irmã perguntou se ajoelhar na frente da imagem de Nossa Senhora se é um ato de idolatria. Se a gente pode ou não ajoelhar na frente da imagem. Aí a discussão partiu daí. E aí o que o menino falou que o fato da gente se ajoelhar, a gente se ajoelha, por exemplo, para pedir uma pessoa em namoro, em casamento e tal, e a gente não está adorando aquela pessoa. Que o ajoelhar é uma posição de respeito, de se prostrar, né, de inferioridade. Por mais que a gente ama então, eu acho que é essa questão da intencionalidade. Realmente, né, ter uma inteira em Deus dar, aí, o nosso coração está de apenas respeito e Salvador. Só tudo isso, né? É só tudo isso. Nós teremos o maior amor que Deus já deu para ele. Deus escolheu. Nós humanamente somos incapazes de ter o amor que Deus deu para ele. Então, eu sei, se mais a gente acha que a gente está idolatrando, Deus já colocou ela no lugar que ele tem. Então, a gente não tem, nunca vamos ter essa capacidade de amar ele já fez, ele já fez. Então, assim, ela só vai ser essa ponte mesmo, essa ponte
direcionando a ela, chega a muito mais. Ela vai. Eu não tenho medo. Medo de amar e achar que estão colocando ela no lugar de Jesus. A Nossa Senhora, ela foi usada por Deus de uma maneira muito, eu acho que inteligente não é a palavra, mas assim, muito sagaz, né? Porque virgem, prometida para um homem, foi visitada por um anjo, concedeu a mensagem do anjo, certo? E aí, o que entrou no mundo? Mas, nessas 4 características aqui, o que entrou no mundo foi o pecado. Eva era virgem, era prometida a Adão, foi visitada por um anjo e concebeu. Daí entrou o pecado no mundo. Deus usou a mesma artimanha, da mesma artimanha que o demônio usou, que o inimigo usou, para trazer a salvação. Visitou uma virgem, prometida em casamento, visitada por um anjo, e ela concebeu. E aí ele fala, porém ódio entre ti e a mulher. Aí me arrepiei. A Cris colocou aqui que não está conseguindo escutar as perguntas. Mas eu tô indo lá pertinho dos meninos. Ele que fala baixo, ó. Tá, mas aí se aconteceu, eu repito. Então, gente, não tenha medo de se entregar, de amar a Nossa Senhora, de se entregar verdadeiramente, porque, igual a Alessandra falou, Deus amou muito a Nossa Senhora. Muito, 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 muito. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Com certeza. Jesus é a cabeça da igreja, certo? Nós somos os membros. O que liga a cabeça ao membro? Fisicamente falando, o que liga uma cabeça no corpo? Nós somos o corpo da igreja, Jesus é a cabeça. Maria é o pescoço, gente. Maria é o pescoço da igreja. Nós não chegamos na cabeça sem passar pelo pescoço. E a cabeça não chega até nós sem passar pelo pescoço. Maria é essa ligação. Nós podemos chegar até Jesus diretamente? Podemos, mas saibam que a gente tem que passar por ela obrigatoriamente. Mesmo a gente não querendo, ou não vendo, ou não direcionando, a gente só conhece Jesus porque Maria conheceu Jesus e Maria disse o sim. É bonito demais, gente, me arrepia tudo. Mais alguma pergunta? Entendeu tudo aí, amigão? E se não tem mais, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite. E agradecer, Senhor Jesus, por essa noite, por todo o seu ensinamento, por todas as suas palavras, por todas aquelas pessoas que estão aqui e também pelas aquelas pessoas que não puderam estar aqui, que vão acompanhar depois essa gravação, esse vídeo, as pessoas que estão em casa, todo o seu ensinamento, todas as suas graças, as suas bênçãos derramadas nesta noite, Senhor. Eu quero agradecer aqui, Senhor, a oportunidade de poder viver a sua palavra, de poder compartilhar com os meus irmãos tudo aquilo que o Senhor quis revelar. Que nós possamos voltar para nossas casas com o coração aquecido, abraçado por Nossa Senhora. Que nós possamos voltar com a certeza de que Nossa Senhora nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar. E que se por algum motivo eu me esquecer, se eu cair,
ou por se algum motivo eu não me lembrar, que Nossa Senhora possa estender a mão na nossa frente, possa nos levantar, nos colocar no caminho, nos colocar no rumo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva Jesus! E viva Nossa Senhora! Estivemos reunidos em